Meus queridos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, tome o vosso assento. Nossa gratidão a Deus por essa oportunidade no dia de hoje, de estar aqui participando desta abençoada Escola Bíblica de Obreiros. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Roberto José, presidente desta igreja, desta convenção, pela vida de todos os obreiros aqui em Abreu Lima, também pelo nosso pastor, presidente da Umadene, pastor José Carlos de Lima, nossa alegria e os demais companheiros, a nossa gratidão a Deus em poder estarmos juntos para aprender a palavra de Deus. Meus amados, vamos a Deus pelo tema escolhido para essa escola bíblica, Provérbios 9:9, nós queremos ler. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Provérbio de Salomão, o provérbio da sabedoria. Na introdução dos provérbios, ele diz: provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Queridos irmãos, ensinar sábios não é uma tarefa fácil, mas estamos aqui para aprendermos juntos. É uma escola bíblica e nós vamos estudar a Bíblia. Sei que os irmãos são muito bem instruídos acerca da palavra de Deus, da missão de cada obreiro, de cada um de nós que temos no reino de Deus. E a palavra do Senhor, Salomão, ele começa desde o princípio, a base. No capítulo 22, o versículo de número 6, o verso 6, ele diz: ensina a criança, ensina o menino no caminho em que deva andar, porque quando crescer, não se desviará dele. Certamente alguns de nós não tivemos a oportunidade de ter uma infância na igreja, na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Muitos de nós encontramos Jesus já adulto, ou até vimos ler a palavra, ou conhecer a palavra depois de já adulto. Mas a partir daí que começamos a estudar a palavra do Senhor, começamos a entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. E nós precisamos andar de acordo com esta palavra. Então, ensinar a sabedoria ao sábio, para que eles cresçam ainda mais e adquiram entendimento, conhecimento, o que devemos sim fazer para o reino de Deus. O sábio, o erudito, o homem prudente, entendido e habilidoso, o homem de Deus, ele é entendido, ele é prudente, ele é habilidoso
na palavra de Deus, manejando a palavra de Deus, porque há um número expressivo de pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, a palavra de vida, a verdadeira palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, instruir a pessoa sábia é dar a ela maior garantia de que está no caminho certo, fazendo o que é certo para a pessoa certa, ou seja, a obra de Deus. É dar subsídio a essa pessoa para que ela continue fazendo a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então precisamos buscar a cada dia nesta fonte. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é uma fonte inesgotável. Eu creio que nenhum de nós vamos chegar ao ponto de dizer, não, já conheço toda a Bíblia. Você pode ter lido de Gênesis a Apocalipse por várias vezes, mas todo dia a Bíblia nos ensina. Todo dia nós temos que aprender desta fonte da água da vida, que é a palavra de Deus. É assim que ele estará crescendo e aperfeiçoando-se para toda a boa obra. Toda boa obra. Todo dia nós vamos nos aperfeiçoando. O Senhor vai nos moldando através da sua palavra, esquecendo as coisas que ficam para trás, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. A Bíblia nunca mudou. As pessoas mudaram, as metodologias de ensino mudaram, mas quando nós olhamos firmemente para Jesus, nós vemos que a Bíblia continua na sua simplicidade, Jesus Cristo da mesma forma, e Ele nos ensina a viver a simplicidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É simples, mas é poderoso. Paulo disse que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus. Glória a Deus, poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, irmãos, pode passar séculos, mas o Evangelho continua com o mesmo poder. Poder de curar, poder de salvar, poder de libertar, poder de transformar vidas. O Evangelho de Jesus Cristo é o mesmo, e nós não podemos fugir desta realidade, embora precisamos estar atentos com os acontecimentos dos últimos dias, que muitas vezes querem mudar o Evangelho, querem facilitar o Evangelho, mas o Evangelho de Jesus, ele é poder. Jesus nunca ofereceu vida boa para ninguém. Jesus nunca ofereceu vida boa, sempre ele dizia, olha, se você quiser me seguir, você tem que renunciar a muita coisa, você tem que negar a si mesmo, você tem que tomar cada dia a sua cruz, tem que me seguir, tem que beber o cálice que eu bebi. Então, servir a Jesus, irmãos, não é fácil, mas a vida boa virá depois, quando aqui passarmos por luta, por provas, por perseguições, tudo isso vai ficar aqui, mas o povo de Deus vai viver com Cristo eternamente. Glória a Deus. Então há muitas coisas interessantes que nós precisamos analisar no nosso dia a dia. E eu quero aqui com os irmãos meditar um pouco no que Tiago nos falou no capítulo 3. Tiago 3, ele nos dá uma instrução aqui importantíssima, que nós devemos atentar para elas. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Quem é sábio e inteligente dentre vós? Ele diz, depois ele pergunta, mostra pelo seu bom trato
as suas obras em mansidão de sabedoria. Glória a Deus. Irmãos, é um peso esta palavra, porque aqui o testemunho fala mais alto. O testemunho fala mais alto. Você é sábio, inteligente, não precisa sair dizendo, não precisa sair publicando, não precisa anunciar, até porque Jesus, o que ele fazia, ele não fazia questão de que isso fosse publicado. Muitas vezes ele fazia as obras e disse: não diga a ninguém, deixa que as pessoas vejam, deixa que as pessoas digam. E aqui ele disse: mostra pelo seu bom trato as suas obras de mansidão e sabedoria. Glorificamos a Deus porque todo pastor é manso. Todo pastor é manso, principalmente quando está no púlpito pregando. Ele é manso. Glória a Deus. Tem que mostrar isso. As pessoas precisam ver em nós a mansidão de sabedoria. Mas aí o versículo 14, ele disse: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Glória a Deus. Se tem, isso já foi tirado de nós, isso é coisa velha, isso é coisa do passado, isso é coisa do velho homem. Inveja, sentimento faccioso. Se o coração está cheio destas coisas, não vos vanglorieis. Tem gente que se gloria por ser sábio, mas o coração está cheio de invejas, sentimento de divisão, sentimento de faccioso. Não mintas contra a verdade. Irmãos, a Bíblia é a verdade. Nós não precisamos inventar nada para completar a Bíblia. A Bíblia ela é completa. Mas se não tivermos cuidado nesses últimos dias em que a igreja está vivendo, tem pessoas que se julgam até mais sábio do que a Bíblia e começa a inventar, começa a querer ser superior ao que a Bíblia está dizendo. Ei, mas a Bíblia nos diz: tira de vós inveja, murmuração, orgulho, facções, tira do meio de vós. Isso não é de crente. Nós temos uma responsabilidade muito grande, pastores. Estamos aqui com os pastores, com muito respeito a todos, mas a palavra de Deus, ela é suficiente. Nós temos centenas e milhares de pessoas que querem nos ouvir, que querem ouvir do púlpito uma palavra que lhe traz consolação, que lhe traz exortação, uma palavra que lhe traz ânimo. Mas muitas vezes nós temos sido sábios demasiadamente e chegamos a dizer palavras que as pessoas não entendem. As pessoas vêm para o culto, escuta pregações, escuta tanta coisa, mas sai sem entender nada. Mas a palavra ela é simples. Então, quando se fala a palavra com a graça de Deus, com a inspiração do Espírito Santo de Deus, as pessoas saem regozijadas porque entendeu a palavra. Muitas vezes ser sábio não é mostrar que conhece palavras difíceis. Vou pregar aqui o hebraico, vou pregar o grego, vou pregar. Muito bem, importante que alguém saiba e interessante. Mas muitas vezes a palavra precisa ir ao alcance. Quando ela sai daqui, dirigida, inspirada pelo Espírito de Deus, ela vai como flecha dos corações e as pessoas recebem.
E elas não só se alegram no momento do culto, mas elas saem para casa regozijadas e alegres. Diz: a palavra ficou, a palavra falou. Que mensagens simples, mas poderosas, que tocou ao meu coração. Então isto é importante. O versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, essa que é cheia de inveja, cheia de amargura, cheia de espírito faccioso. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica. O 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Irmão, vocês acreditam que existe pastor perturbado por essas coisas? Existe pastor perturbado por essas coisas, irmão. Mas porque aí há esse espírito de inveja, esse espírito faccioso. Então é um ministério perturbado, conturbado, mas aquilo que faz exclusivamente a vontade do Senhor, ele é tranquilo. Ainda que alguém esteja perturbado, ele diz: Senhor, eu estou nas tuas mãos. E o Senhor vai te abençoando, vai te usando. Glória a Deus, e o nome dele é glorificado. Glória a Deus. Mas a sabedoria que vem do alto, a que vem do alto, essa que nós precisamos dela, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Glória ao Senhor Jesus. Ela é pura, irmãos, é sem mistura, sem alteração. Ela é genuína. Glória a Deus. Quando nós aprendemos da palavra de Deus, pode aparecer os ventos que aparecerem. Ei, mas você tem convicção. Nós não misturamos com o evangelho fácil, o evangelho que só recebe, que só... Ei, irmãos, o evangelho é sacrifício. Viver o evangelho é carregar a cruz, é sofrer as afrontas. Mas ainda que venham as afrontas, ainda que a cruz seja pesada, mas você não se mistura, porque você crê no evangelho puro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, obreiros, precisamos viver isto. A pureza é a primeira condição do obreiro, porque nós somos imitadores de Cristo, e Cristo é puro. Cristo é puro, Cristo não se misturou. Cristo pregou a palavra com pureza, com simplicidade. Então, esta é a sabedoria que vem do alto. Não podemos aceitar mistura, mas sim genuinamente a palavra de Deus. Também, segundo lugar, pacífica. Ela é pacífica. A sabedoria pacífica. Cristo é o grande pacificador. Cristo é o príncipe da paz. Ele é o grande pacificador, aquele que aceita e se torna sábio, também se torna um pacificador. Aquele que aceita Cristo, o nosso principal, o nosso exemplo de pacificador, quando nós aceitamos a fé, aceitamos a Cristo, aceitamos o ministério, nós nos tornamos um pacificador. O pastor é um pacificador. Não sei se a igreja que vocês pastoreiam tem problema, porque lá na Paraíba tem. Campina Grande, João Pessoa talvez não tenha. Mas nós temos que ser o pacificador. Temos que ter o equilíbrio. Essa é a sabedoria.
E Tiago disse, essa vem do alto. Mas às vezes, irmãos, se não tivermos cuidado, e até nós temos casos assim, que o pastor é o principal causador dos tumultos. Como é que ele vai pacificar uma igreja, uma situação, se ele não é pacífico? Então, precisamos atentar para isso. No Sermão da Montanha, Jesus disse isso. O Senhor Jesus, primeiro ele disse que falou da pureza e depois da paz. Mateus 5, 8 e 9. A igreja nos dias atuais precisa muito dos que vivem e dos que anunciam a paz. Os que vivem e anunciam a paz. Ou seja, nós, pastores, precisamos viver em paz. Porque Cristo disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos la dou como o mundo. Irmão, se a gente der uma olhada lá fora no mundo, o mundo vive em guerra. Mas as pessoas precisam olhar de lá para cá e saber que nós vivemos em paz. Que aqui reina a paz entre os obreiros, entre os membros, entre os congregados, e se possível, nós temos paz até com os que estão lá fora. Assim nos ensina a palavra de Deus. A sabedoria que vem do alto, além de pura, pacífica, ela é também moderada. Moderada. Provérbios 10, 19, ele diz, na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Então muitas vezes se fala muito, e aí tem um dizer que diz quem fala mais erra, mas nós devemos falar a palavra, testemunhar de Cristo. Mas às vezes tem gente que fala tanto que não se contenta, até publica pelas redes sociais os pensamentos, eu não concordo com isso, eu não sou assim. Ei, modera a palavra e verás que és um homem sábio. Então, assim diz a palavra, ela é tratável. Quarto lugar, que se pode tratar, combinar, ajustar as coisas. Tratar com as pessoas, tratar com os colegas, tratar com o ministério, tratar com a igreja. Salmo 103, o verso 10, ele diz, o Senhor não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Não tratar faz mal. Agora, trata com as pessoas o bem. Jesus não nos tratou segundo os nossos pecados, esqueceu. E muitas vezes a gente fica lembrando dos pecados das pessoas e das situações, e fica em cima, sempre tocando nessa treca. Não, nós temos que tratar, combinar e fazer o que é certo. Cheia de misericórdia e de bons frutos. Está aqui, Tiago diz, cheio de misericórdia, benigno, bondoso, cheio de compaixão. Colocar-se no lugar da pessoa. Em relação a outras pessoas, temos que ser benigno, bondoso, cheio de compaixão para com elas. Essa é a missão do pastor. O pastor sábio faz isto. Cristo era cheio de misericórdia. Ele é cheio de misericórdia e de bons frutos. Ele foi e é compassivo com os obreiros e com todos nós, com aqueles que estão com problemas, que precisa de receber uma direção, uma orientação. Você vai, conversa com Jesus, coisa maravilhosa, mas a gente tem o privilégio de conversar com Jesus. Jesus, me dê sabedoria. Jesus, me dê graça. Jesus, me dê direção. O momento é difícil, eu sozinho não consigo. É neste momento que vai
o seu curso de bacharel, que vai a sua teologia, que vai o seu conhecimento. Você chega diante do mestre e diz: mestre, só o Senhor nesta causa. É o momento que nós chegamos diante do mestre, glória, o mestre por excelência, e disse: eu não sei, eu não posso, eu não tenho condição. Glória a Deus, você recebe dele a graça. E ele diz: faz assim, meu filho, vai por este caminho, meu filho. Aleluia, porque eu estou contigo para te ajudar. Você não está sozinho nesta batalha, nesta peleja. É quando nós buscamos: sede misericordioso como eu sou misericordioso, diz o Senhor. Glória a Deus, sem parcialidade. Glória a Deus, sem falsidade, irmãos. Sem fingimento. Pastor é verdadeiro. Obreiros são verdadeiros. Então, sem parcialidade, sem fingimento. Jesus não conhece a hipocrisia e não apoia a hipocrisia. Ele não disfarça quem é, mas é quem diz ser. O obreiro não pode ser obreiro disfarçado. E a gente às vezes escuta isso no púlpito da igreja, é uma coisa, na rua é outra, e por aí vai. Em casa é outra. Não, o pastor, ele é o que ele é. O que Deus fez dele, glória a Deus. Ele não disfarça, mas é quem disse ele é. Isto também vale para todos os sábios. Lá no 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Jesus pregava a verdade, irmão. Eu acho que hoje falar isso é bem perigoso. Estamos em uma situação, irmãos, que se a gente prega pecado mesmo, como a Bíblia ensina, não é fácil. Se a gente prega a verdade, muitas pessoas não aceitam, irmão. Mas custa o que custar, irmãos. A palavra de Deus, ela é a verdade. Mesmo que não tenha ibope, mesmo que não tenha curtida, mesmo que não tenha, mas fala a verdade, porque ela vai ficar do coração. Não sejamos fingidos. Jesus nos ensina isso. Então ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, pois que sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora realmente parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos e de mortos que são apodrecidos, são imundícia. E que isso não pega em nós, que isso não encontre lugar na vida da igreja, dos obreiros, irmão. Nos preocupa nesses dias que vivemos a escalada de escândalos, de comentários e de tantas outras coisas. Então, o Senhor nos ajuda. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus está falando aqui para os hipócritas. Jesus está falando aqui para os fariseus. Então, que nós possamos pedir a graça e a misericórdia do Senhor para vivermos em paz. Em Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24, ele nos dá uma instrução muito interessante. Não vos glorieis, não vos glorieis. Assim diz o Senhor. Quem foi que diz? Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria,
nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Será que a gente vê isso, irmão, entre nós? Muito se gloriando por ser sábio, muito se gloriando por ter mais sabedoria do que o outro, e até diz, muito se gloriando por ser forte, se gloriando, despreza até os outros, viu, irmão? Despreza os outros, despreza os pequenos, não olha de cima. Muitos se gloriam por ter riquezas, muitos se gloriam, mas a palavra diz, não se glorie nestas coisas. Aí no 24 ele diz, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, tem coisa melhor do que conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que dá sabedoria, aquele que dá entendimento, aquele que nos fortalece, aquele que nos dá até recursos, riquezas. Mas é Ele que dá, então a glória é para Ele, a glória é para Ele. Então, se glorie nisso, em me conhecer e saber que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Dessas coisas o Senhor está agradando de nós. Glória a Deus. Se temos, glória a Ele. Se Ele deu sabedoria, glória a Ele, deu inteligência, glória a Ele, deu força, glória a Ele, deu riqueza, glória a Ele, porque eu conheço Ele, é Ele que faz, é Ele que é poderoso, é Ele que realiza todas as coisas na minha vida, porque sem Ele eu não posso nada. Glória a Ele, aleluia. Glória a Ele. Aleluia. Algo que nos preocupa, irmãos, pastores, que nos preocupam, é muitos líderes, muitas pessoas buscando ou proclamando sábios, sabedoria, sem a principal base. Precisa ter uma base. Olha o que diz o versículo seguinte do nosso tema, Provérbios 9 e o 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento ou ciência do santo é a verdadeira prudência ou compreensão da vida. Temor do Senhor, irmãos. Tem muitas, nós podemos ver isso, há de se preocupar com relação a isso, a falta de temor a Deus. Falta de temor a Deus. Mas pastor, você está dizendo que esse pastor não tem medo? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que o princípio, a base da sabedoria é ser temente a Deus. É honrar a Deus. É respeitar a Deus. É fazer as coisas certas. E não fazer as coisas erradas e escondê-las. Falta de temor. A Bíblia diz que para ser sábio precisamos primeiro temer a Deus.
temer ao Senhor. No Salmo de número 111, o verso 10, ele diz: o temor do Senhor, ele confirma isso aqui do sábio Salomão, é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Entendemos que temer a Deus não é medo apavorante, mas sim, temer a Deus é conhecê-lo. Quando nós conhecemos a Deus, sabemos quem Ele é, sabemos o que Ele faz, o que disse lá que acabamos de ler em Jeremias, disse: em me conhecer, saber que eu sou o Senhor, que faço juízo sobre a terra. Quando eu conheço quem é Deus, eu preciso temer a Deus, eu preciso honrar, eu preciso respeitar, reverenciar a Deus. É um respeito profundo, irmão, das coisas de Deus. É respeitar esse altar, é respeitar a palavra aos irmãos, é honrar a palavra. Eu preciso ser temente a Deus. Irmãos, é uma área muito difícil, ainda bem que eu não tenho tempo para falar muito nela, mas a falta de temor a Deus de alguns nos últimos dias preocupa-nos. A falta de honrar a palavra e de honrar a tribuna para ministrar a palavra, verdadeira palavra. A palavra que transforma, porque a que transforma é a de Deus. A de Deus transforma. Então, alguns, já acontece isso nos nossos púlpitos, irmãos, mente aqui no púlpito, irmão. São obreiros que torcem a palavra, pegam um texto, torcem a palavra para poder ajeitar o povo, irmão. Para poder agradar o povo. Diz que Deus está falando e Deus não está falando coisa nenhuma. E nós pastores somos o guardião da igreja, aqui. Muitas vezes alguém fala, mente, promete, vai acontecer, vou dar, vai acontecer, não acontece nada. Muitos aqui se alegram, levanta a mão, glorifica, mas quando chega lá fora e diz: e o que foi que eu não recebi nada? Irmãos, quando Deus fala, se cumpre. Mas muitas vezes os púlpitos estão chegando pessoas assim, que quer agradar, quer ver o movimento do culto, ele termina o culto, vai embora, e disse: foi uma bênção, houve tanta coisa, tanto movimento, foi uma bênção. E depois vem o problema para o pastor, vem a decepção daqueles, mas o pastor disse que eu fui curado, e eu estou doente. O pastor disse que Jesus resolveu o meu problema, e o problema continua. Irmãos, eu creio que Jesus cura, que Jesus resolve o problema, que Jesus resolve todas as causas. Mas ore e busque a Deus, que Ele vai falar, e vai te usar, e vai acontecer. Vai acontecer. Irmãos, uma das coisas fundamentais do sábio, a Bíblia nos diz que é aquele que ganha almas. Olha o que diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. 11:30 de Provérbios, mesmo texto. O justo nunca será abalado. Justo não. Mas os ímpios não habitarão na terra. 31. Ele diz:
Desculpa, eu estava lendo outro. Aqui, o fruto, eu estava lendo o 10 e 30, mas é o 11 e 30. O fruto do justo é árvore de vida. E o que ganha almas, sábio é. Aleluia. As pessoas estão olhando para nós. Tem fruto, tem fruto, tem fruto, tem fruto, tem fruto que produz vida. Jesus disse: não escolheste vós a mim. Eu não escolhi ser pastor. Você não escolheu. Mas eu escolhi vocês, diz o Senhor. Eu escolhi, nomeei, aleluia, assinei, decretei e disse: agora vades e dedes frutos, e o que vosso fruto permaneça. Então o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Irmãos, as mensagens, nós precisamos entender isto. E observa essas coisas. As mensagens as pessoas precisam entender o que nós estamos falando. Principalmente as pessoas que ainda não são crentes. Jesus Cristo era simples nas suas mensagens. Aquele que crê tem a vida eterna. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mensagens evangelísticas, mensagem que toca o coração e a alma do pecador. Mas se não tivermos cuidado, nós queremos mais apresentar o nosso repertório bíblico e as pessoas não entendem. A mensagem de salvação, ela é simples. E o sábio tem esta simplicidade e ele vai ganhar almas. Eu não sei por aqui, pastor Roberto, mas nós estamos tendo dificuldade de pessoas se converterem ao Senhor. Às vezes se faz um culto, é mais para os crentes. E às vezes 1, 2, 5 pessoas se entregam para Jesus. Ele não entendeu a mensagem. E aquele lugar de transmitir a mensagem inteligível, que as pessoas entendem. Quando as pessoas entendem, ouve. Porque a fé vem por onde, irmão? Pelo ouvir. Então eu preciso ouvir a palavra que me incentiva a crer. Quando eu creio na palavra, quando eu entendo a palavra e creio, eu entrego a minha vida a Jesus. Eu busco mais a Jesus. Eu sou mais edificado pela palavra. Nós precisamos de palavras que edificam. É aquela questão hoje, irmãos. Não são todos, me entendam. Mas precisamos estar alerta com relação a isso. Existem muitos, ou alguns dos nossos pregadores que querem ajudar o Espírito Santo. Querem ajudar o Espírito Santo. E disse: hoje vai acontecer isso, hoje vai acontecer aquilo. Mas agora não, espera aí. E daqui a pouco disse: eu vou dar 3 minutos para o Espírito Santo fazer. Espírito Santo, você tem 3 minutos para agir. Você tem 3 minutos para agir. Espera aí, irmãos. Deixa o Espírito Santo lhe age do início ao fim. E depois ele continua agindo. Mas isso, irmãos, isso traz uma situação complicada. E ele vai dizendo, e é 3, e é 2, e é agora. O Espírito Santo vai. E as pessoas, né, movidas por aquilo, se alegam ali e depois vai-se embora. Irmãos, não precisa, pastor, o pregador disse ontem aqui, né? A gente não precisa de subterfúgio, não. A gente precisa de graça. A gente precisa de presença de Deus. É de Bíblia, é da palavra que toca aos corações.
Nós vemos que a palavra de Pedro, no dia de Pentecostes, foi simples. O povo murmuravam, e esse povo estão cheio de vinho, estão embriagados. Pedro levanta e disse: ei, varões, o que vocês estão vendo aqui não é a esta hora, 9 horas da manhã, ninguém aqui está embriagado, não. O que está acontecendo aqui é cumprimento da palavra, da promessa de Deus, é o derramamento do Espírito Santo. E ele foi mostrando a palavra, ensinando a palavra que o profeta Joel já havia profetizado. É isto aqui que está acontecendo. E o povo olhou de um lado para outro e disse: Pedro, o que é que nós vamos fazer? Oh, glória! O que é que nós vamos fazer? Ele disse: arrependei-vos e convertei-vos e crede no Evangelho, para que venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Mensagem de arrependimento, mensagem que confronta o pecado, mensagem que mexe, às vezes até com o conforto de muitos que estão confortados dentro do pecado, mas ali está, ninguém mexe, está tudo bem. Ei, prega a palavra. Se for pregar contra o pecado, prega, porque esse pecado vai sair e essa pessoa vai ter refrigério, vai ter presença, vai ter a graça de Deus. Pedro pregou assim, aleluia. Um dos maiores evangelistas e pregadores do século XX, Dr. Billy Graham. As mensagens dele eram simples, era cristocêntrica. Existe céu, mas se você não crê, existe inferno também. Ah, pastor, mas hoje não pode mais falar sobre o inferno. Ei, inferno existe. E a palavra diz aí no provérbio, diz: livra os que estão destinados à morte, os que estão sendo levados para a matança, que estão sendo levados para o inferno, se os puderem livrar. Aqui está o povo que Deus levantou para livrar essas pessoas do inferno. Aqui estão os pastores, aqui estão os obreiros, para dizer a este mundo: ei, se converte, deixa os teus pecados, venha para a presença de Jesus, e Jesus vai te dar a vida nova. É isso. Billy Graham pegava os sermões simples. No mês de março eu tive a oportunidade de ir lá visitar a sua biblioteca lá nos Estados Unidos, da Carolina do Norte. E eu pude ver a sua Bíblia. Acho que não tinha um versículo que não estava marcado, a Bíblia que ele usava, e estava lá um esboçozinho dele. Não tinha 9, 10 linhas, mas só dizendo: Jesus, Jesus salva. Jesus liberta, Jesus leva para o céu. Crê no Senhor Jesus, crê nele, aceite a Ele. Jesus é bom. Nós precisamos voltar a essa palavra, essa pregação do Evangelho simples, mas de poder que salva, que transforma e que liberta. Meus amados irmãos, louvamos ao Senhor. A igreja continua genuinamente bíblica. A igreja continua genuinamente espiritual, na direção, na orientação do Espírito Santo de Deus. Aí diz a palavra, Pedro escreveu 3:16, 2 Pedro: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele, olha, irmão, antes eu tenho que crescer na graça e no conhecimento, mas a Ele seja dada a glória, a honra, o louvor e exaltação, desde agora e por toda a eternidade. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus está guardando os seus obreiros. Deus continue abençoando. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria.
Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.